Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler mais uma vez a partir do versículo 10. Assim está escrito. Pelo que também Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, que é o mesmo Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o Rei. Pai celeste, graças te damos pela tua bondade. Tu és fiel, fidelíssimo. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua palavra sempre se cumpre porque tu és fiel. Louvamos-te pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvamos-te pelo teu Santo Espírito, que é quem nos faz compreender e nos sujeitarmos à tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, dando-nos entendimento. Faze com que tudo aqui diga glória, porque a ti pertence de fato toda a glória. Oramos mais uma vez por entendimento, pedindo que nos perdoe os pecados. Fazemos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caros irmãos e estimadas irmãs, domingo passado nós tivemos chegando aquilo que expressa o ápice de uma atitude de ação ou ações que vem da parte do Senhor Deus, e aqueles que recebem o que o Senhor Deus faz, esses reconhecendo que tudo vem do Senhor, se prostram diante dele em gratidão. Então, gratidão é o reconhecimento de que algo ou alguma coisa lhe foi dada, e isso sem que a pessoa que recebeu os donativos ou o bem a pessoa não se vê como merecedora. Num sentido,
a gratidão que nós exercitamos, praticamos uns para com os outros, ela não deveria acontecer se nós tivermos a certeza de que tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor e nós apenas devolvemos. Ou, na melhor das hipóteses, podemos dizer que, no sentido de uns para com os outros, nós exercitamos a mordomia. Ou seja, graciosamente administramos o que o Senhor nos concede. Os pais dão aos filhos não outra coisa senão que eles recebem do Senhor. Entre nós, a mesma coisa. Então, nesse sentido, não deveríamos, de fato, estar dizendo muito obrigado, senhorita Sharon, pelo seu trabalho. Na verdade, podíamos dizer assim, como Paulo: "Oh, Sharon, eu estou tão alegre no Senhor, porque, mais uma vez, você desempenhou a sua função de forma brilhante." Então, ela vai se sentir satisfeita, porque o seu trabalho foi reconhecido, mas, ao mesmo tempo, ela é remetida ao Senhor, porque o trabalho que ela exerceu foi fruto da graça do Senhor. Deu a ela inteligência, deu a ela as condições, deu forças, deu vigor, deu saúde, ou não deu saúde, mas mesmo assim ela agiu de modo que tudo vai se voltar para ele no sentido de gratidão. Então, de forma absoluta, falando no sentido restrito da expressão ações de graça, só ele é digno disso. E foi o que nós vimos. Por isso, ele disse: agora, pois, é o ponto 3, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Tudo bem? O que eu fiz até agora? Uma síntese do que nós vimos domingo passado até chegar aqui, esse ponto aqui. Davi reconheceu ser somente de Deus as ações de graças. Aqui uma nota importante: não devemos deixar de ser gratos uns para com os outros, porque se assim formos, nós estaremos sendo, no mínimo, deseducados. É bom reconhecer. Muito obrigado, irmão aqui, o papai, futuro papai. Muito obrigado. Você tem feito um trabalho aqui, vocês estão fazendo um trabalho tão precioso. É bom que nós reconheçamos, mas sempre pensando dessa maneira. Nós agradecemos sim para ele, mas, em última análise, a quem pertence a gratidão? Ao Senhor. Pois bem, se nós lermos, e eu peço que vocês leiam comigo, os versículos seguintes, ou seja, 14 até o versículo 17, nós veremos algo muito importante. Vejam o que Davi diz, depois de agradecer ao Senhor no versículo 13. Ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Ou seja, somos passageiros. É rápida a nossa estadia aqui. E não temos permanência. Senhor, versículo 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, da sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Uma pergunta: não está funcionando lá para a internet, não? Não está saindo lá para o povo? Porque aqui eu não estou vendo nada. Bem,
Quero de antemão, meus irmãos, dizer para vocês, por meio de uma ilustração, que eu acredito todos nós entenderemos. Eu não tenho aqui no meu bolso moedas. Eu não gosto de moeda, porque a moeda nossa, ela me atrapalha muito a vida. Então, imaginemos uma moeda. Toda moeda tem duas, vamos lá, toda moeda tem duas faces. Ora, nos ajuda a compreendermos a ilustração usando a moeda com duas faces, o que nós acabamos de ler nesses versículos 14, ou melhor, 14 a 17. Por quê? Numa face, um lado da moeda, uma face, está a certeza do doador da sua incapacidade natural para doar de modo adequado. Davi diz: quem sou eu para dar essas coisas voluntariamente? E quem é o meu povo? Então, isso, ou seja, dos versículos 14 e 16, nós encontramos Davi dando razões para reafirmar que ele e o seu povo são incapazes, do ponto de vista natural, de doar de forma voluntária, abundante e com toda alegria. Do outro lado da moeda está no versículo 17, ou seja, nessa outra face está a certeza do doador da sua integridade quando doou de modo adequado. Porque o versículo 17 diz o quê? Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Vocês entenderam? Dos versículos 14 a 16, Davi olha para si e diz: nós não somos capazes de, por nós mesmos, fazermos o que fizemos. Entenderam? Do versículo 17 ele diz: mas nós sabemos que fizemos como agrada ao Senhor. Fantástico! Então, meus irmãos, com isso em mente, ou seja, a ilustração da moeda, vejamos a primeira face da moeda. E tudo isso no ponto 4. Davi viu-se a si e ao povo incapazes de doar voluntariamente. Essa é a primeira face. Vamos lá? O que diz? Aí, o texto, está aí o texto, né? Só um instantinho agora. Lembremos, meus irmãos, pode até recolher um pouquinho, a gente pode recolher. Olha, né, esse negócio, né? Parece que a gente fica assim. Lembremos, meus irmãos, que Davi percebeu, e de forma correta, que ele, bem como o povo, ambas as partes envolvidas doaram à luz de 3 graciosas virtudes. E isso é o que ele gostaria que ficasse para nós. Esse texto está rico, ele está mostrando isso. Como é que eles doaram? Eles doaram exatamente assim, voluntariamente. Foi espontâneo, voluntariamente, abundantemente e alegremente. É o que nós encontramos aqui. E é como o Senhor espera que o seu povo atue, haja e realize. Vou lá. Advérbios. Voluntariamente. Qual outro? Sejam abundantes na participação. Abundantemente e alegremente. Vocês vão dizer agora. Vamos lá. Primeiro advérbio. Segundo advérbio. Terceiro advérbio. Pronto. Guardemos isso. É o que esse texto nos mostra. Então, nesses versículos 14 a 16, eu vou dizer e depois a gente vai discorrer. O que nós vemos? Primeiro, não precisamos, ainda vou só dizer, vemos uma graciosa autorreflexão de Davi. Depois veremos a
firme convicção de Davi da grandeza de Deus. Depois veremos a certeza de Davi quanto à transitoriedade dele e dos outros doadores. E por último, veremos o santo mistério da doação agradável ao Senhor. Quando Davi diz: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então vamos aos poucos. A graciosa autorreflexão. Irmãos, eu não quero de maneira nenhuma me comparar a Davi, de jeito nenhum. Só se for para mim ficar no chinelo e nem para tirar o chinelo, limpar o chinelo dele, eu teria condições. Ontem comemorou-se o dia do pastor presbiteriano. Eu tenho uma questão que eu não sou muito chegado. Aliás, não sou chegado a essas comemorações. E à medida que as pessoas falam algumas coisas, eu vou me enterrando. Quem sou eu? Davi diz isso ao Senhor. Quem sou eu? Humilde moderação. Quem sou eu? Ao meio da revista corrigida diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para dar, ou para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Irmãos, ontem eu saí daqui, cheguei em casa, e eu tinha pensado assim: quando chegar em casa, eu vou ver se eu pergunto à minha Dinha, vamos assistir um filme juntos? Quando eu cheguei lá, ela estava assistindo o filme. Eu disse: que filme é esse? Aí, era um filme que só no final o moço disse: olha, isso aqui era uma ficção, embora todo o resgate utilizado pela Marinha dos Estados Unidos, todo esse resgate foi verdadeiro. Ou seja, mentiram para o público, só disse no final. Mas me chamou a atenção algo que é comum. O que foi? Um avião entrou em pane por causa da inabilidade do copiloto desonesto e esse avião caiu no mar. Não vou dizer o nome do filme para vocês não irem assistir. Caiu no mar e aí começou o drama. Um avião muito grande, o drama é que todo mundo queria se salvar, mas havia pessoas que se doavam para cuidar dos feridos, etc, etc. Mas tinha um casal que me chamou muita atenção, porque a mulher desse homem, mesmo diante dos piores momentos, dramáticos momentos, ela só pensava nela. Até ele se voluntariou a subir com o piloto, tinha uma cartada para poder chegar à tona e conseguir dar um sinal, porque eles estavam sem sinal. E, de repente, ela não queria que ele fosse, mas ele foi. Ela disse: você não me ama, porque estava indo para socorrer todos, inclusive ela. Vocês gostaram desse filme? Eu estou vendo disso. Então dá para perceber isso. Mas qual é o ponto que eu quero referir? É que eu me pareço com aquela mulher, buscando os seus próprios interesses. Davi está dizendo: porque quem sou eu para dar voluntariamente? Porque Davi se conhecia. Então, meus irmãos, isso é algo importante. É pena que não está aí para vocês para ficar registrado. Graciosa autorreflexão, que expressa humildade, a humildade que reconhece quem a pessoa é, e é isso mesmo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente? Irmãos e irmãs, eu tenho dificuldade de ver com bons olhos as pessoas que publicam os seus feitos, porque dificilmente elas farão isso sem que estejam pensando
em dividendos pessoais. Pensemos, por exemplo, quando numa época dessa saem fotografias em que as pessoas estavam doando cestas básicas, doando presentes, etc. E sai lá os doadores, junto com os coitados receptores, que serviram, na verdade, como diz o pastor Martin Lloyd-Jones, como promotores daquelas pessoas. Eles estão se promovendo, usando aquelas pessoas para a sua autopromoção. Isso é tão fácil, irmãos, de acontecer. Mas Davi está dizendo, quem sou eu? Ou seja, Davi tinha a convicção de que dar voluntariamente é fruto da graça de Deus. Vocês entenderam isso? Irmãos, vocês sabem. Nós não estamos estudando isso aqui para que, como estímulo para que as pessoas sejam doadores da igreja. Não, isso é um problema das pessoas com o Senhor. Vocês sabem, nossa lida aqui dessa área, como é que é. Vocês sabem. Claro, que o que eu quero, eu vou tomar as palavras do apóstolo Paulo, é que aumente o crédito da vossa conta junto com o Senhor, no sentido de que, ao se sentir estimulado pelo Senhor, por causa do que Ele fez e faz, está fazendo e fará, que se deem graças a Ele. Mas isso aqui é importante. Quem sou eu e quem é o meu povo para poder dar voluntariamente estas coisas? Graciosa autorreflexão. A segunda coisa que Davi faz aqui, no versículo seguinte, ele diz, porque tudo, o que ele diz? Leia comigo. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso aqui é ser crente, irmãos. Porque o crente é aquele que crê que Deus existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Se crê que Deus existe, crê que tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele, pelo que o próprio Davi, no Salmo 24, diz, ao Senhor pertence a terra, versículo 1, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo vem de ti. O rei Davi, portanto, estava convicto, convencido, certo de que para ele o povo ofertarem foi necessário que o Altíssimo fizesse a provisão que chegou até eles. Tudo. Sabe o que significa tudo, irmão, no original hebraico? Você tem ideia do que significa? Isso aqui é um pastor que falava assim. Você sabe o que significa isso no original? O que significa tudo na língua hebraica? O que significa tudo na língua grega do Novo Testamento? No hebraico e aramaico. Também tem parte no aramaico, no Antigo Testamento. O que significa tudo, irmãos? Tudo. Não fica nada de fora. Tudo. Tudo vem de ti. Tem uma música que eu acho bem legal. A música diz mais ou menos assim: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Vocês sabem essa música, não sabem? Como é que ele diz? Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ter, a entrego, né? Entrego a ti, Senhor. Legal essa música? Eu gosto muito daquela senhora, eu gosto dela. Não gosto de todas as coisas que ela faz tudo que ela canta eu não gosto não, mas eu gosto. Eu já peguei pedrada por causa dela, ela nem sabe, mas eu gosto dela. Pois bem, pastor Conrad também gosta. Nós dizia, falando com o outro, dizia que escândalo, se o pessoal ouvir a gente cantar isso, vai dizer escândalo, vamos escandalizar os outros. Tanto lá como aqui. Qual é o problema? Tudo vem de ti. É como se ele estivesse dizendo, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Irmãos e irmãs, não há nada, absolutamente nada,
que nós damos que não tenha sido recebido dele. É por isso, irmãos, que sabe quais os que vão herdar a terra? Os mansos. Sabe quais são os mansos nesse sentido? São os que não se agarram às coisas que possuem. Sabe quais são os mansos da terra? Os que vivem no lema que o Senhor Jesus deu a Paulo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas eu sei que tem gente que prefere inverter as coisas. Mais bem-aventurado é receber do que dar. Esse não sabe. Ele não é bem-aventurado. Tudo vem de ti e nós te demos o que vem das tuas mãos. Nós vemos duas coisas. A graciosa autorreflexão, porque quem sou eu? E agora estamos vendo a firme convicção da grandeza de Deus. Como Deus é grande. Irmãos e irmãs, não há ninguém, dentre os que nasceram, desde Adão e Eva, que foram criados por Deus. E não haverá ninguém, até o último que chegará a esse mundo, não tem ninguém que não seja devedor ao Senhor, porque tudo vem dele. Se a gente lembrasse disso, irmãos, se a gente vivesse com essa consciência, como o mundo seria diferente. Vocês concordam comigo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Está muito frio? Jorge, alguma dúvida? Então cante: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser. Complete, só essa. Vamos, vem de ti. Se fosse a salvação para você, só cantar isso. Se dependesse disso, você preferia não cantar? Jorge. Sim, senhor. O irmão gostaria que o senhor explicasse melhor essa questão incapaz de doar. Porque ele, então, quando doa a igreja, por exemplo, ele utilizou esse termo, ele, então, é incapaz de doar voluntariamente? Ah, tá. Eu já estava com medo de você ter interpretado bem diferente do que ele disse, mas você salvou-se na última hora. Em síntese, ele está querendo dizer o seguinte: quer dizer que nós somos incapazes de doar voluntariamente? Sim ou não? Sim e não. Quando é que nós somos incapazes de doar voluntariamente? Por nós mesmos, jamais faremos isso. Naturalmente, não fazemos isso. Mas, por outro lado, somos capazes de doar voluntariamente quando... Eu vou já dizer a coisa. Quando o Senhor age em nós, fazendo com que façamos voluntariamente. É um mistério, né? Irmãos, eu vou dar logo para vocês, vou dizer logo. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, depois de mostrar como nosso Senhor Jesus foi sobremaneira exaltado, tendo ele se humilhado durante toda a sua vida, culminando com a sua morte. Então, diante do exemplo dele de obediência, foi obediente até a morte e morte de cruz, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: assim, pois, ou seja, portanto, diante disso, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, leiam comigo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele então dá razão. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está aí. Quando é que nós obedecemos? Para nós obedecermos, irmãos, é necessário que o Senhor haja em nós pelo seu Espírito
e então nós haveremos de obedecer. Por isso a oração que o autor, o escritor de Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, de minha Bíblia, Hebreus está se escondendo. Vejam bem, por isso que o escritor de Hebreus capítulo 13, quase que concluindo sua carta, ele se expressa em oração, segundo está escrito no versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Como? Olha só. Você pergunta ao texto, como é que eu vou cumprir a vontade do Senhor? Ele vai me aperfeiçoar em tudo bem para cumprir a vontade dele. Então ele diz, operando em vós o que é agradável diante dele. Olha por quem? Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nós não somos marionetes nem robôs. O robô só faz o que está programado. É incrível. O robô não age espontaneamente. Ele sempre será acionado ou sempre agirá diante de algum comando. Sem o comando, o robô continua lá. Quem tem aquela secretária eletrônica que diz, brasileira, apaga a luz. Aí a brasileira apaga a luz. Brasileira, não sei o quê. Vocês pensaram que ia dizer ou não. Vou dizer não. Não faço propaganda aqui, nem merchandising. Não faço. Pois bem, o robô é assim. Nós somos robôs, irmãos? Não, não somos. No entanto, só seremos capazes de fazer o bem se o Senhor atuar em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, seu Paulo, desculpa. Então, caro irmão, que fez a primeira pergunta, só vamos doar voluntariamente se o Espírito do Senhor atuar em nós. Aí sim, nós vamos reconhecer, quem sou eu, Senhor? Tudo vem de ti e das tuas mãos, as tuas mãos entregamos do que vem de ti. Só assim, nós vamos ver, nós estamos vendo um lado da moeda, é o lado no qual o homem reconhece que ele não é capaz de agir por si só, fazendo bem. Tem outra pergunta? Outra pergunta. Como podemos diferenciar quando doamos se é um desejo pecaminoso ou se é a vontade de Deus na nossa vida? Eu acho que não é difícil de nós sabermos, não. Talvez não lembremos de nos avaliar. Se eu doar para que a pessoa que é objeto da minha doação fique alegre comigo, se agrade de mim, opa, gente boa, estou fora. Porque eu estou fazendo visando o retorno da pessoa. Opa! Se eu doar para que outros, não a pessoa, vejam que eu estou doando, também estou fora da bênção. Então, como que me resta? Me resta se eu olho para mim mesmo e vejo que, apesar da minha incapacidade natural de fazer o que estou fazendo, mas o meu coração está alegre, livre. Ainda tem isso, livre. Se eu doar, dizendo, será que eu dou mais? Será que eu dou menos? E se o pensamento vier assim, se eu der menos, vai ser. Se eu der menos, eu fico com mais. Se eu der mais, eu vou ficar com menos. Esse aí está perdido, nem adianta. Por isso que diz, Deus se agrada daqueles que dão com alegria. Se não tiver alegria, chapéu, não estou doando bem. Então, cada um tem que se examinar, auto-examinar. Tudo bem? Sim, senhor. Estava com saudade. Eu estava com saudade. Pensei que não vinha. Diga,
Cadê seu filho? Eu queria olhar para o seu filho para dizer assim, olha, seu pai faz cada pergunta que eu gosto tanto que ele faça essas perguntas. Por favor, qual é a pergunta que ele fez mesmo? Como é que o Senhor se alegra se Ele que age em nós para nós doarmos? Se Ele faz tanto querer como realizar, como é que Ele se alegra se Ele que age em nós? O senhor sabe, vocês sabem. Vamos lá. Eu pergunto, o Isaac Villette já deu presente para a mamãe ou para o papai no dia do pai ou no dia da mãe? Já? Espera aí. Vocês não estão ensinando o menino a darem presente para os pais, não? Ah, tá. Pensei. Tá. Aí o que aconteceu? Aniversário do papai Villette. Mamãe Villette, não é Vileta, tá? É Villette mesmo. Mamãe Villette vai à loja, compra um presente e diz assim, filho, você vai dar para o seu pai. Ora, mamãe Villette, ela é do lar. Isso quer dizer que ela não tem um salário. Então, de onde vem aquele dinheiro para pagar o presente que o Viletinho vai dar para o Villette pai? De onde vem? Do Villette pai. Ele sabe. Quando é no dia do aniversário dele, lá vem o filho. Você olha para os olhos dele, você vê satisfação nele, você vê alegria nele, você vê um sentimento de privilégio dele, dizer, papai, esse é o presente para ti, que eu estou te dando. E como é que fica o papai Villette? Babando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, é impressionante, mas nosso Deus se alegra quando os seus filhos, em forma de gratidão, porque não pode dar nada para ele não precisa de nada, mas em forma de gratidão, doam-se e doam. É como se fosse... Você viu? O senhor entendeu o exemplo humano? Agora, é a mesma coisa. Em certo sentido, é a mesma coisa em relação ao Senhor. Por isso que tem uma coisa... Olha, para nós glorificarmos o Senhor, é necessário que nós lhe demos ações de graças, que nós o louvemos. Não há outra maneira. E o que é esse louvor? Reconhecimento de quem Ele é. Tu és santo, Tu és justo, Tu és grande, Tu és bondoso, Tu és fiel, Tu és majestoso, Tu és todo-poderoso. Ele se alegra disso, porque Ele é isso, tudo isso. O que Ele quer é que nós reconheçamos. E nós reconhecemos quando Ele age em nós, e Ele se alegra com isso. Diz a Escritura, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus, como um regente, ele, depois de criar todas as coisas, no sétimo dia, ele olha tudo que ele fez, ele vê a criação em harmonia, e ele prorrompe. E a expressão do Espírito Santo que nos faz dizer isso, está lá em Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom. Ele avaliou, ele se agradou, ele recebeu aquilo como sacrifício. Imagina na cruz do Calvário, irmãos. Na cruz do Calvário, ele recebeu o sacrifício do Senhor Jesus assim como aroma suave às suas narinas, porque o Salvador deu a sua vida para ter um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo essa pergunta? Respondi? Pronto. Se eu entendi corretamente, ela tratando dessa questão de doar voluntariamente, ela traz a diferença entre o ímpio. E gostaria de entender isso, porque há ímpios que também doam voluntariamente, com sinceridade, doam e não procuram, vou usar uma expressão, serem vistos. Então, que diferença há diante do Senhor a doação destes e dos ímpios? Ok, é fácil. Essa é fácil. Tem gente que gosta de fazer pergunta difícil. Essa é mais ou menos difícil. Eu gosto quando trazem perguntas fáceis. Pergunta difícil não, pergunte a outro, não a mim. O menino quer saber, pastor, por que o sabonete é verde, mas a espuma é branca? Não sei. Olha, bateu até o sino, não sei. Estou quase fugindo dessa. Ok, quero dizer o seguinte, é um princípio. Isso tudo que nós estamos vendo da parte de Davi, nós podemos dizer também da seguinte maneira: Davi e seu povo fizeram boas obras. Vocês lembram que no Novo Testamento, qual é o conceito de boas obras? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas de Deus.
E o que é que diz mais? Diga aí. Efésios. Lê na íntegra. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9. E isso é dom de Deus a fé, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos arrumar as coisas. Davi e seu povo fizeram boas obras. Dentro do contexto do nosso estudo, podemos dizer que eles fizeram exatamente o que acabamos de ler em Efésios. Eles estavam andando nessas boas obras que Deus de antemão preparou. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui. Antes de responder definitivamente a pergunta da irmã, eu quero dizer de novo o seguinte: o que é considerado boas obras? Tudo que é feito por fé, segundo a palavra do Senhor e para a glória do Senhor. Os ímpios têm a fé que agrada ao Senhor? Tem? Não. Você tem que ser você está muito devagar. Os ímpios têm fé? Não. Porque ninguém nasce com fé. Todos nascemos, naturalmente falando, nascemos já mortos nos nossos delitos e pecados. Então, ninguém nasce nesse mundo com fé. Segundo, quando eles doam, eles fazem de acordo com a palavra do Senhor? Não. Terceiro, eles fazem para glorificar o Senhor? Não. Logo, é impossível que os ímpios doem de modo agradável ao Senhor. Eles podem até fazer alguma coisa com certa sinceridade, mas eles estão enganados. Só poderão doar do modo como estamos vendo. Como? Diante de uma reflexão, autorreflexão, humildade, com firme convicção da grandeza de Deus. Até o ponto que a gente veio. E o terceiro que eu vou entrar agora, para a gente não ficar de fora. Os que foram chamados pelo Senhor para andarem nas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pode ter aparência, interessante, pode ter aparência. Como é interessante nós olharmos para aquele exemplo que o Senhor Jesus ilustrou de dois tipos de pessoas que andam no mundo. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente ou sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, transbordaram os rios e deu com ímpeto sobre aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, os ventos, os rios transbordaram, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela caiu, sendo grande a sua ruína. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: duas casas. Nós estamos caminhando com todos juntos. É numa hora dessa que a gente vê duas casas. E exatamente, vocês já foram à casa de conjunto residencial quando é inaugurada? Vocês já viram? Qual é a diferença de uma casa para outra? Tudo igual. Aí depois os donos, quando entram, procuram botar alguma coisa diferenciando, aí vai ficando o conjunto fora daquilo que foi inicialmente construído. Mas as casas que nós acabamos de ilustrar, que vem da Escritura, são iguaizinhas, por fora iguaizinha. O diferencial é que uma estava construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. Os ímpios são assim. Eles estão sobre areia. E quando vem o vendaval, faz um estrago completo.
Essa é a resposta que eu dou para a questão. Tá, então já que é para só complementar, o que foi que ela disse mesmo? Diga aí, eu já vou eu respondendo, não tem que trabalhar também, diga. Ela trouxe essa questão, disse que para complementar a questão que você estava trazendo da nossa incapacidade de doar, que ela não estava vendo diferença entre, por exemplo, eu entendi assim, entre os crentes e os descrentes. E ela até complementa que não tem dificuldade de ver aquilo que o senhor falou, de alguém registrar quando doa uma cesta básica. Ela traz, por exemplo, o exemplo dos influencers, que eles filmam e tantas coisas, e pelo lugar que ele está de destaque, eles podem influenciar outras pessoas positivamente. Então, ela não tem dificuldade em lidar com essa questão. Sim, eu também vou complementar. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, há um sentido em que nós não somos diferentes dos ímpios. Qual é o sentido? A natureza terrena nossa é exatamente igual à natureza terrena deles. Somos iguais. Daí que nós somos propensos a fazer a mesma coisa que eles fazem. Mas há um diferencial enorme entre os ímpios e nós que cremos. Abram suas Bíblias, por gentileza, na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, e assim nós encerraremos. Pensei que íamos terminar esse ponto, mas não vamos terminar esse ponto não. Davi viu-se a si mesmo e ao seu povo incapaz de doar voluntariamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas ou dadas todas as coisas, aqui diz que conduzem a vida e a piedade, mas há um sentido de concernentes à piedade, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais virtudes nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vejam bem, por elas vos torneis, vamos ler bem devagar aqui, o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A diferença é enorme entre nós que cremos e os ímpios, porque em nós foi implantada uma natureza divina, neles não. Mas eu repito, mas é possível que nós, em algum momento, demos ouvido à natureza terrena pervertida, que é incapaz de agradar a Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou desejos, as concupiscências, desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são inimigos, opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando nós olharmos para os não crentes, tenhamos em mente o que eu quero resumir aqui. Primeiro, nós não somos diferentes dele do ponto de vista natural. Eles têm uma natureza terrena horrível. Essa natureza terrena dele horrível é a mesma nossa, mas eles não têm algo mais. Eles não têm o Espírito Santo habitando neles como graciosamente nós temos. Faz toda a diferença. Vocês entenderam? Ao Senhor, e somente ao Senhor, o quê? Toda a glória. Então, meus irmãos, veremos finalmente que Davi tinha certeza da transitoriedade dele e dos outros, ele diz, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. E Davi termina dando a entender para nós que ele conhecia o santo mistério da doação agradável ao Senhor. Qual é esse santo mistério da doação agradável ao Senhor? Ele diz: Senhor nosso Deus,
esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome. Ele diz, vem da tua mão. Ou seja, Deus age de modo incompreensível e é toda tua. Deus usa o seu próprio povo para agradar a si por meio daquilo que eles fazem, boas obras. Desse modo, nós somos administradores ou mordomos dos bens que pertencem ao Senhor e nos vem da paz do Senhor, incluindo a nós mesmos, tudo que temos, tudo que somos, e devemos devolver a Ele em sincera gratidão, como aqui vimos. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Meus irmãos, felizes os que estão incluídos no que o Senhor Jesus disse. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tudo bem, irmãos?